Agora que a gente já sabe como criar e configurar um fórum no Moodle, vamos fazer isso na prática com uma atividade, com um tipo de fórum que a gente utiliza no dia a dia. Para isso eu deixei aqui o roteiro, para a gente não se perder, e a gente vai criar um fórum geral nesse momento, um fórum do tipo geral que vai ser um fórum de dúvidas. No vídeo anterior a gente até já criou um fórum de dúvidas aqui, mas foi para efeito de testes. Então a gente vai melhorar esse fórum, criando uma outra atividade, colocando orientações, o enunciado da forma correta e fazendo alguns testes aqui no fórum para você ver como ele funciona realmente no dia a dia. Para isso, vamos ativar o modo de edição, adicionar uma atividade ao recurso, atividade, selecionamos a ferramenta fórum. Vamos lá no nosso roteiro, para a gente não se perder. Esse fórum ele vai se chamar fórum de dúvidas, assim como o outro que a gente criou. E vai ser um fórum do tipo geral. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Tenho o enunciado, né? O que eu coloquei aqui? Olha, caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou impressão sobre o conteúdo desse curso, poste aqui no fórum, responderemos o mais breve possível. Perceba que, além disso, eu coloquei algumas informações importantes para o estudante acessar os tópicos já criados antes de abrir um novo tópico, para verificar, inclusive, se a resposta dele, da dúvida que ele tem, já está lá no fórum, para ele não abrir um outro tópico, sendo que, às vezes, a resposta já foi dada para uma dúvida similar de um outro colega. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? É importantíssimo você colocar orientações muito claras, detalhar o objetivo do seu fórum, colocar orientações para o estudante não se perder aqui no fórum e para manter a organização do seu fórum. Então, priorize orientações claras, objetivas e que ajude o estudante na atividade. Tudo bem? Para isso, vou copiar e colar o texto aqui da nossa descrição dessa atividade. Copiei, Ctrl C, aqui no campo descrição eu vou dar Ctrl Shift V para colar o texto sem formatação, porque eu quero formatá-lo no próprio campo de texto do Moodle. Então vamos lá. Coloquei o texto aqui, vou colocar algumas linhas em negrito, vou selecionar todo o texto, apertei Ctrl A para selecionar todo o texto e vou colocar fonte, tamanho média. Eu poderia colocar negrito, colocar de outras cores, inclusive, vários tipos de informação aqui. Só os números eu vou colocar de negrito. Para isso, eu estou usando um atalho aqui do meu teclado, que é Ctrl B. Número 3 também, negrito. Número 4, negrito também. Aqui embaixo, bom, já digitamos o nosso nome do fórum, a descrição. Esse fórum vai ser um fórum do tipo geral. Então, o Moodle já seleciona por padrão esse tipo de fórum. Vou manter fórum geral. Disponibilidade, eu vou manter não preenchido. Por quê? Porque é um fórum de dúvidas. Eu preciso que esse fórum fique disponível durante todo o curso. Então, vou manter a opção de disponibilidade desmarcada. Anexos e contador de palavras. Vou colocar o limite de upload para esse site, que é 50 MB. Por padrão, o Moodle coloca como limite de upload 2 MB. Eu que aumentei nessa instalação de testes aqui desse Moodle. A depender do ambiente virtual que você estiver trabalhando, esse número aqui vai mudar. Mas você pode sempre trabalhar com o limite de upload para o site, tudo bem? Número máximo de arquivos anexados. Por padrão, ele deixa 9 aqui para a gente, mas você pode colocar 1, 2, 3, ou mesmo colocar para não permitir upload. Nesse caso aqui, eu vou colocar 1 porque, por exemplo, se o estudante está com alguma dúvida, ele quer postar um print para a gente, ele pode usar essa opção para anexar esse arquivo. Se ele quer postar alguma dúvida sobre um determinado documento, ele pode fazer upload desse documento no nosso fórum. Então, deixo aqui número máximo de arquivos anexados, por exemplo, 1. Mostrar a contagem de palavras, não preciso. Assinatura e monitoramento. Bloqueio de discussões e limite de mensagens, posso deixar tudo padrão, porque essas configurações elas não são necessárias para esse tipo de fórum em específico, que é um fórum de dúvidas muito simples. Avaliações. Ele não é um fórum avaliativo, portanto eu vou manter nenhuma avaliação. Do jeito que está aqui, o meu fórum de dúvidas já vai funcionar, então ele já está pronto para ser criado.
Para isso, eu vou clicar nesse botão salvar e voltar ao curso. Veja só, tenho dois fóruns de dúvidas. Esse primeiro aqui ele foi criado no nosso primeiro vídeo em que eu falei das configurações de um modo geral de um fórum. O que a gente criou agora é esse fórum aqui de baixo. Tudo bem? Fórum de dúvidas. Vou acessá-lo agora. Olha só. Acessei o fórum. De cara, o Moodle já mostra para a gente o enunciado do nosso fórum e as informações que eu coloquei em negrito. Olha só, importante. Os números que eu coloquei em negrito. Se eu quiser adicionar um tópico de discussão, eu clico nesse botão adicionar tópico de discussão. Mas para isso eu vou fazer com papel de estudante, para facilitar para a gente. Eu tenho um outro navegador aqui, que eu vou acessar o Moodle com papel de estudante. Olha só, eu estou logado com outro usuário e esse usuário tem papel de estudante. Antes, vou atualizar a página para o nosso fórum aparecer. Olha só, o fórum está aqui, fórum de dúvidas. Estou acessando com papel de estudante. Veja, como estudante, nesse fórum do tipo geral, o botão adicionar tópico de discussão aparece para mim. A depender do tipo de fórum escolhido, esse botão aqui não vai ficar disponível. Mas para esse, ele fica disponível sim. Então, quero adicionar um novo tópico de discussão, uma nova mensagem. Vou clicar nesse botão, vou colocar aqui a mensagem que eu quero, por exemplo, minha dúvida, porque a gente está só fazendo um teste. No campo mensagem, eu escreveria a minha dúvida de forma detalhada para o professor, para a professora. Se eu quisesse adicionar um arquivo anexado a essa mensagem, eu tenho que clicar nessa opção aqui, ó, avançado. Para isso, agora aparece o campo de anexos. Eu poderia fazer upload de um anexo aqui para esse campo. Tá certo? Então, eu preenchi o campo assunto, preenchi o campo mensagem. Caso eu queira colocar um anexo, eu faço upload para esse campo indicado. Perceba que o campo assinatura de discussão já vem marcado para a gente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, à medida que eu participo, que eu abro um tópico em um fórum de discussão do tipo geral, o Moodle já me coloca como assinante dessa discussão de forma automática. Isso significa que o ambiente virtual vai enviar notificações para você toda vez que alguém responder ou participar desse tópico que você criou. Então, assinatura de discussão quer dizer exatamente isso. O Moodle vai te enviar uma notificação, geralmente por e-mail, dizendo, olha, fulano de tal respondeu ao seu tópico, fulano de tal participou do seu tópico. Tudo bem? Da forma que está aqui, eu já consigo participar desse fórum. Então, vou clicar em enviar mensagem ao fórum. Veja só, a primeira mensagem desse fórum já foi criada. Apareceu aqui o primeiro tópico, minha dúvida, quem postou? O estudante, IFG, o horário que ele postou e a data, nesse momento não tem nenhum comentário e esse tópico está assinado por mim, estudante, IFG. Para ver qual é a mensagem, eu clico no tópico e vejo aqui, olha só, minha dúvida. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo, um fórum de dúvidas que a gente criou do início ao fim, inclusive com a participação, com a submissão de uma mensagem nesse fórum. Tudo bem, pessoal? Fico por aqui, até mais.